Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, nós viemos aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Como sempre, nós vamos refletir muito rapidamente num daqueles textos já bem conhecidos de todos nós. Jeremias capítulo 12. O som estava melhor antes, se puder deixar do jeito que estava. Jeremias capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Muito obrigado aos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Obrigado também aos que estão compartilhando. Lembrando que quando você compartilha uma transmissão de um culto, você também está sendo um missionário, porque o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde que ele encontrou o pão. Então compartilhe esse culto, porque temos um pastor muito abençoado, que eu tenho certeza de que Deus vai estar falando conosco, durante este culto. O texto diz-nos o seguinte, Jeremias capítulo 12, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? E aí vamos rapidinho ali para Neemias, capítulo de número 5. Capítulo de número 4, melhor dizendo, e versículo de número 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Meus queridos irmãos, nessa noite, muito rapidamente, porque tem outros irmãos que vão pregar, outros irmãos que vão cantar, mas nesses poucos minutos que me cederam aqui, eu quero relembrar aos irmãos que a igreja, a obra de Deus, sempre enfrentou e sempre vai enfrentar oposições. E eu me proponho nesta noite a levá-los a pensar o que é que nós temos que fazer para vencer as oposições à obra de Deus. Porque é inegável, é inquestionável, as oposições à obra de Deus sempre vão acontecer. Não quer enfrentar a oposição? Não quer ter problema? Não faça nada para Deus que você não vai ter problema. Fique sentado, pense que você é membro de banco, pense que esse negócio de evangelizar, de construir, é só para os pastores, para os obreiros, e você não vai ter nenhum problema. Não se preocupe em declarar que você é crente, não se preocupe em declarar que você crê na Bíblia, que você não vai ter problema. Mas agora, se você ousar levantar sua voz, dizendo que crê na Bíblia, que crê na promessa de Deus, que professa a fé cristã, fatalmente você terá problemas. Você será taxado de negacionista, de radical, de fanático. Mas os homens podem nos taxarem do que quiserem. Os homens podem nos rotular do jeito que quiserem, mas nós temos certeza de que nós estamos caminhando para os céus, e que nós temos um Deus todo-poderoso, e que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que com problema ou sem problema, nós não arredamos pé deste caminho, porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo, e deste caminho nós não desistimos. Sempre teremos oposição à obra de Deus. A história de Neemias nos mostra muito bem isso aí. Por exemplo, nós vamos enfrentar desprezo, zombaria, calúnia, difamação, escárnio, desestímulo, desdém, conspiração, astúcia, boicote. Isso sempre vai acontecer na obra de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Redentor, Ele não está morto. O nosso Redentor, Ele não nos jogou, não nos abandonou à nossa própria sorte. O nosso Redentor, Ele está vivo, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Nós podemos às vezes nos decepcionar, porque quando nós olhamos para as coisas que
infelizmente, não se sucedem do jeito como nós gostaríamos. Algumas vezes até nós ficamos com vontade de parar na caminhada, de dar uma desacelerada, de tirar um pouquinho o pé do acelerador, de pisar no freio. Não é hora de pisar no freio, não é hora de tirar o pé do acelerador. A obra de Deus precisa ser feita com oposição ou sem oposição. Aleluia! Eu venho aqui como um profeta de Deus para dizer para você que está presente aqui nessa igreja, entre as poucas pessoas que vieram, e você que está me acompanhando através das redes sociais, a obra de Deus, ela não vai parar. Deus conta com homens e mulheres que têm certeza do seu chamado, que não estão aqui para brincadeira, mas que estão aqui para bradar aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é a solução para o mundo. Jesus Cristo é a solução para este mundo. Nós não vamos nos entregar, nós não vamos desistir. Neemias nos ensinou de uma forma tremenda que por ele não desistir, ele conseguiu reconstruir os muros da cidade. As nossas cidades estão com os muros destruídos, as famílias estão sendo destruídas. Mas nós, enquanto igreja, Assembleia de Deus no Brasil, nós nos levantamos, nós estamos clamando, nós pregamos a verdade, nós temos compromisso com Deus e com a sua palavra, e apesar da oposição, nós não desistimos. Sempre teremos oposição, mas sabe como que Neemias fez para reagir, para resistir à oposição da obra de Deus? Primeira coisa, ele orou a Deus. Sabe o que dá vontade? Nós irmos lá para as redes sociais, de vez em quando dá essa vontade, nós irmos lá para as redes sociais e escrever um monte de verdade por lá. Mas isso não vai resolver. O que resolve é nós irmos para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele que nos chamou. Nós precisamos também confiar em Deus. E mais ainda, que eu estou correndo contra o tempo, nós precisamos continuar trabalhando. Mas aquele irmão não riu para mim, aquele outro não me deu um tapinha no ombro, aquele outro me humilhou. Nós não podemos parar a obra. Nós fomos chamados para fazer não é uma obrinha pequena, não é uma obrinha, não é fazer uma muretinha, não. Nós fomos chamados para fazer uma grande obra, e nós não podemos parar. Então continue trabalhando. Mas continue trabalhando e prepare-se para a batalha. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Busque estar mais na presença de Deus, busque mais da presença de Deus, busque mais da revelação de Deus, porque existem tantas pessoas desesperadas por aí, precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. E muitas vezes eles não virão na igreja, muitas vezes eles não colocarão os pés num templo, mas eles vão nos encontrar na rua, no banco, na escola, no mercado, na farmácia, aonde quer que for. Nós precisamos ter uma palavra para estas pessoas. Então precisamos estar preparados para a batalha, precisamos estar animados, precisamos ter coragem e principalmente precisamos ter temor a Deus e discernimento. Porque se nós tivermos temor a Deus e certeza de que Deus nos chamou, nós não vamos parar no meio do caminho. As estatísticas infelizmente demonstram que a mesma quantidade de pessoas que existe dentro da igreja é a mesma quantidade de pessoas que existem lá fora, feridas, que pararam no caminho, porque um probleminha aqui, um probleminha ali, eles pararam. Nós fomos chamados para resgatar esses soldados que foram tombando no meio do caminho, no meio da caminhada. Sempre haverá oposição à obra de Deus, mas sempre as mãos do Todo-Poderoso vão estar estendidas para aquela pessoa que se propuser a fazer a sua obra.